Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar agora continuidade no curso de neurogenética baseado em casos clínicos. A minha aula é quando suspeitar de uma condição neurogenética dentro do consultório neurológico. Eu vou dar algumas dicas práticas e trazer algumas informações que são relevantes para vocês, tá bom? Bom, meu nome é Fernando Freua, eu sou neurologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Lá eu também fiz a minha pós-graduação, o doutorado em Ciências Médicas pela USP. Eu sou o coordenador executivo do Ambulatório de Doenças Raras e Neurogenética da USP e sou o co-coordenador da disciplina de Neurogenética da pós-graduação da USP. A gente tem uma disciplina lá que conta 6 créditos para quem tiver interesse. Também sou neurologista do Núcleo de Neurogenética do Hospital Sírio-Libanês e sou o coordenador desse curso que vocês estão fazendo. Eu pensei nele com muito carinho para trazer muito conhecimento para vocês, que vocês tenham facilidade em aplicar esse conhecimento na prática médica de vocês. Bom, pois bem, dando início à minha aula propriamente, né? Qual que é a minha agenda da aula? Então, primeiro eu vou falar da introdução, né, do meu tema. Depois eu vou abordar alguns princípios gerais da suspeita de etiologia genética. Aí eu vou falar de alguns principais red flags, que são caracterizados de acordo com grandes grupos neurológicos. Depois eu vou falar um pouco do impacto do diagnóstico genético. E vou, por fim, apresentar para vocês um caso clínico ilustrativo, um caso clínico real do meu consultório. Tá? Então, começando na introdução, qual que é a importância da gente reconhecer um paciente com uma potencial doença de etiologia genética? Né? Eu poderia citar aqui, acho que uma dezena, pelo menos, de pontos de relevância, de importância, né? Mas eu arbitrariamente acabei escolhendo os 4 principais no meu ponto de vista. Né? Então, primeiro que você tem a importância pessoal, né, para o próprio paciente, mas você tem importância pessoal também para o médico, né? Não é só para o paciente. Para o paciente, naquele sentido de que ele agora sabe o que está acontecendo com ele, ele tem um diagnóstico. Ainda que a gente não tenha, enfim, tratamentos excepcionais a depender da condição, né? Saber o diagnóstico é algo muito importante para um paciente. Ele tem um nome e tem um sobrenome da condição dele. Tá? Ele entende, ele consegue nomear aquilo que está acontecendo com ele. Isso é importante. Mas também dar um diagnóstico para o paciente é relevante porque a gente está vivendo uma fronteira do conhecimento. E nessa fronteira do conhecimento, existe uma possibilidade muito grande de que várias síndromes neurogenéticas tenham um tratamento específico e muito breve. Então você também se antecipa em relação a esses tratamentos. Também tem um benefício pessoal para o médico, que é um médico que, enfim, sente orgulho de si próprio quando ele consegue fechar um diagnóstico, eventualmente um diagnóstico complexo. Existe uma importância também para o familiar do paciente. Não só em relação ao diagnóstico, não só pelo paciente saber o que ele tem, os familiares também saberem o que ele tem, mas essa importância aqui, esse potencial benefício para a família, ele é um benefício que se aplica no sentido de você conseguir traçar estratégias de um aconselhamento genético a depender da condição que o paciente tem. Então, a depender da condição que o paciente tem, talvez você tenha que fazer um aconselhamento para a prole, para os pais, enfim. E então existe também um benefício familiar. Eventualmente, se a gente está falando de alguma coisa que tem como se antecipar, de alguma condição neurológica que há como você se antecipar, você inclusive consegue firmar um diagnóstico antes mesmo da apresentação clínica, quando isso é possível. A gente não costuma fazer isso como regra, o Matheus vai falar um pouco mais sobre isso, mas existem exceções a essa regra, quando a gente não está dentro de testes que são preditivos. Tá? Existe também um benefício laboral, que você consegue alocar aquele paciente e dentro de uma situação de trabalho que seja adequada para ele. Né? E também existe um benefício econômico, no sentido de que a gente interrompe a busca incessante de etiologias, sobrecarrega menos a operadora de saúde e também, a partir, né, desse diagnóstico, desse conhecimento, você pode gerar alguns benefícios, por exemplo, através de benefícios que o Estado fornece para o paciente nessas condições, enfim.
Eu poderia citar N outros, né, impactos que isso poderia trazer na vida de um indivíduo e pontos, né, com potencial benefício de você determinar uma doença no paciente. Eu acho que isso se aplica, na verdade, não só às condições genéticas, né, mas isso se aplica a qualquer patologia, particularmente patologias raras, né, patologias que são de mais difícil reconhecimento, tá bom? Mas antes de eu falar e dar continuidade em como se pensar, né, num diagnóstico, numa etiologia genética no consultório neurológico, é importante eu citar para vocês um grande ponto de virada, né? Esse gráfico aqui, ele ilustra a grande virada que o sequenciamento de nova geração trouxe para a gente na nossa prática clínica, né? É só um dos gráficos, na verdade. Vocês devem se lembrar lá do projeto do genoma humano, que sequenciou lá a carga genética de 4 indivíduos, né? Ele foi feito por essa técnica aqui, chamada Sanger, ou Sanger, né? E não sei se vocês, quem é dessa época, mas teve um custo exorbitante, né? A gente estava falando aqui de quase US$ 1 bilhão, né? Bom, com o advento do sequenciamento de nova geração, ou sequenciamento, que já nem é tão nova geração assim, viu, gente? Mas com o advento do sequenciamento massivo e paralelizado, né, que é o que nós chamamos de NGS, a gente começou a ver uma queda vertiginosa do custo, né, do sequenciamento genético. Em agosto de 2012, você conseguia fazer um sequenciamento genético por aproximadamente aí US$ 5.000, né? Hoje esse ponto deve estar aqui, né? Assim, hoje a gente consegue sequenciar por algumas centenas de dólares, né? Todos os exons. Aí é óbvio que o sequenciamento isoladamente não significa nada, depois depende de uma análise de bioinformática, de uma análise humana, enfim, mas o sequenciamento em si ele é muito barato. O que isso representa, né, para a gente? Né? Então a gente tem, a partir do sequenciamento do exoma, se apresentando como teste inicial para algumas condições neurológicas, a gente teve um crescimento exponencial nesses diagnósticos. Né? Eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que o exoma resolveria tudo, mas de fato ele foi uma grande virada. Tá? Então, se vocês forem verem a partir desse estudo o percentual de pacientes que recebiam diagnóstico em 2015, né, mais do que dobra a partir de 2019 com a facilidade de utilização, facilidade de custeio, inclusive redução de custo do exoma. Tá? Então, isso trouxe um benefício absurdo para a gente, não só no diagnóstico, mas na determinação de novas condições neurológicas. Esse gráfico ele mostra fenótipos que são conhecidas as bases moleculares e genes que têm um fenótipo que provoca, né, um fenótipo associado. Vejam que a partir de 2000 até 2024 o crescimento foi absolutamente exponencial. Tá? Conforme você vai conhecendo novas condições médicas, você vai conseguindo firmar novos diagnósticos. Né? Aqueles pacientes que antes não tinham um diagnóstico determinado, dentro desse cenário, evidentemente, cenário de uma condição neurogenética, eles começam a aumentar, probabilisticamente falando, a chance de receber um diagnóstico, por consequência, eventualmente, um tratamento, e por consequência, todos aqueles outros benefícios que eu já citei lá no primeiro slide. Tá? A gente tem, dentro dos princípios gerais, né, de como você pensa se aquela etiologia é geneticamente determinada ou não, eu tenho uma frase que dita a minha conduta, tá? Isso daqui é uma frase que eu repito lá, é uma cantiga de grilo que eu faço no ambulatório com os fellows lá da neurogenética e com os residentes que passam conosco. Eu digo que frente a barulho de cascos, a gente tem que pensar primeiro em cavalo, né? Se você está ouvindo o barulho de cascos, né, é mais provável que você encontre um cavalo do que uma zebra ou um bode ou qualquer outro animal que tenha casco. É óbvio que nada te impede de encontrar uma zebra ou um bode, mas aqui a gente está falando de questões que são puramente probabilísticas, né? E tem uma segunda frase, que é quase uma cantiga de grilo também minha, que é a seguinte: é mais comum a manifestação atípica de doenças comuns do que a manifestação típica de doenças raras. Então, dentro do princípio geral da busca de alguma etiologia genética, a sua cabeça, o seu pensamento, sempre tem que estar para descartar causas adquiridas.
baseado em frequência, baseado em probabilidade. Tá? E aí, dentro das causas adquiridas, não é o escopo, né, não é o escrutínio aqui da aula, mas eu poderia citar infecções metabólicas, tóxicas ou medicamentosas, vasculares, autoimunes, neoplásicas, deficiências vitamínicas, poderia colocar aqui N outras, né? Ah, descartado causas adquiridas, aí você pode pensar em alguma etiologia geneticamente determinada. Existe uma exceção para essa regra, né? A exceção para essa regra é um caso que na história clínica seja claramente geneticamente determinado. Então, a história clínica, a anamnese, né, essa figurinha representa a anamnese. A anamnese, ela ainda é a base da, do diagnóstico e do racional médico, do raciocínio médico. Eu não sei se existe esse número ou não, mas eu tenho uma impressão pessoal que eu diria aí que ao redor de 90, se não mais, 95% dos diagnósticos vem através de uma boa anamnese, né? Nós neurologistas, eventualmente, a gente é chamado em interconsultas intra-hospitalares porque eles sabem que nós tiramos bem uma história, né? E eu não tenho muita dúvida que uma história bem retirada, uma anamnese bem feita, ela vai te trazer muita luz sobre o seu diagnóstico. É evidente que dentro de uma anamnese bem feita, se você, direcionando aquela anamnese, pensa que é alguma coisa de etiologia geneticamente determinada e que tem uma alta probabilidade disso, não tem sentido você ir atrás de causas que sejam adquiridas. Né? Então, existem cenários neurológicos na neurogenética, como vocês vão ver nas aulas a seguir, que são muito típicos, que você olha e você fala, não, isso daqui é genético, né? Então deixa eu ir atrás desta causa, tá bom? Então, pensando sempre, né, na anamnese, o que que a gente vai, quais são os pontos que a gente vai olhar, né? A gente sempre vai olhar o início dos sintomas, o início precoce, se teve um curso crônico e progressivo. Ah, toda doença tem uma história natural. As doenças neurogenéticas, elas também não fogem dessa regra. Você precisa conhecer a história natural das condições que você investiga, né? A intenção desse curso também é essa, né? Trazer luz à frente a quadros clínicos reais, né? Para que o aluno consiga pensar, né, etiologicamente nisso. Então, o curso natural daquela condição, ele pode falar a favor de etiologia. Por exemplo, se você tem um paciente lá que perdeu força subitamente do lado direito do corpo, ou até você um pouco mais dramático, um paciente que teve uma perda de força súbita, uma paraparesia crural súbita, você não vai pensar que aquilo seja alguma coisa de etiologia geneticamente determinada. Não existe uma condição geneticamente determinada, quer dizer, até existem exceções a essa regra, mas como regra geral não existe uma condição geneticamente determinada que tem um quadro ictal agudo. Aí você vai buscar na sua anamnese outros sinais, outros sintomas que possam falar a favor da etiologia. Então, por exemplo, o cara teve lá uma paraparesia crural aguda. Mas peraí, como é que é quais são os fatores de risco desse paciente? Tabagista, tinha um aneurisma de aorta, teve uma dor súbita que desceu o tórax até o abdômen. Pô, esse cara deve ter feito uma embolização para a artéria de Adamkiewicz, que é a espinal anterior, e deixou ele equivalente, né, da espinal anterior, e que deixou ele paraparético aí do nível de T10, T12 para baixo. Pode ser, eventualmente, alguma síndrome inflamatória, imunomediada. Então, conhecer o início e o curso da doença é extremamente importante. A outra questão que é relevante é sempre a história familiar. Tá? Então, isso é uma coisa que eu também pego muito no pé dos residentes lá na HC. Assim. Isso tem que ser medular. Histórico familiar faz parte da anamnese neurológica. É muito, muito comum as pessoas se esquecerem do histórico familiar. Histórico familiar aqui é extremamente relevante. Tem parentes que têm o mesmo quadro na família. Tem parentes que têm o mesmo quadro na família, ou um quadro semelhante. Seu pai e sua mãe são vivos. Se faleceram, faleceram de que causa? Eles tinham algum grau de consanguinidade? Eles eram aparentados? Se não eram aparentados, de qual região geográfica eles vieram? Eventualmente, eles vêm de uma região geográfica muito pequena que aumenta a chance de ter um ancestral em comum. A gente chama isso de consanguinidade implícita, né? Não explícita.
Eventualmente você está pegando um paciente lá, por exemplo, com uma doença do neurônio motor, e aí na história o pai teve, entre aspas, né, uma doença de Alzheimer. E aí na tua anamnese você fala assim, mas espera, me explica um pouco mais como é que era essa demência de Alzheimer. Não, ele ficou com um comportamento alterado, tinha uns comportamentos com inadequação social, fazia um monte de bobagem. É que início de sintomas com que a quinta década de vida, peraí, isso não deve ser um Alzheimer, isso deve ser uma DFT. Aí você está vendo um indivíduo com uma manifestação de neurônio motor, você começa a abrir as hipóteses, pô, C9orf72, VCP, proteinopatias multissistêmicas, né, sequestrossomo, você começa a abrir possibilidades diagnósticas etiológicas. Você tem que valorizar isso na história do paciente, né? O padrão de herança também é algo relevante, como eu falei, né? É uma história familiar e que tem no heredograma um padrão dominante, tem um padrão recessivo, existe consanguinidade parental, eles advêm, por exemplo, de região geográfica, é, uma região geográfica que pode, né, às vezes isolada, que pode sugerir um ancestral em comum. Em regiões de múltiplas consanguinidades, né, você pode ter o padrão de pseudodominância, né? Teve tanto casamento consanguíneo lá que parece dominante, mas na verdade não é, tá? A outra coisa é se você vai achar sinais e sintomas multissistêmicos, né? Outros sinais e sintomas. Por exemplo, você pega um paciente lá com um quadro desautonômico, tem uma alteração de sensibilidade, parece uma neuropatia de fibras finas, início ali por volta da quarta década de vida, por volta terceira ou quarta década de vida, começa com um quadro desautonômico, uma perda ponderal, e aí você sabe no histórico que aquele paciente tem uma miocardiopatia hipertrófica, por exemplo. Você tem que descartar causas genéticas ou tem que pensar em causas genéticas nesse cenário. Particularmente estou citando esse exemplo para falar da transtirretina, né, das transtirretinopatias, né? A polineuropatia amiloidótica familiar pode ter muita cardiopatia. Aqui eu citei neuropatia associada a outras condições, né, que a gente também pode encontrar. Então, por exemplo, né, você pode pegar algumas paraplegias espásticas hereditárias que têm um comprometimento neuropático, ataxias com ganglionopatias, né, ou neuronopatia sensitiva. Só lembrar, pessoal, neuronopatia sensitiva e gangliono são sinônimos, né? Então você tem lá um indivíduo de, sei lá, 18, 19 anos de idade, começa com um quadro atáxico misto, uma ataxia cerebelar e sensitiva profunda, e a eletromio mostra uma neuronopatia sensitiva. Pô, tiver um histórico de consanguinidade parental, isso é um Friedreich, até que se prove o contrário. Tem que pensar nessas etiologias, tá? Não é tão simples assim, mas para que você tenha como fazer esse racional, você precisa ter conhecimento dessas patologias, né? Evidentemente. Existem os fenótipos sindrômicos e dismórficos que são clássicos, né? Se você olha um paciente com trissomia do 21, você olha lá o epicanto, a linha simiesca, a paleta ogival, você não tem como não pensar naquilo, né? Só estou citando um exemplo, isso aqui até fica um pouco mais com os geneticistas, né? Do que com os neurogeneticistas ou neurologistas, porque eventualmente essas síndromes que são dismórficas, né, elas são cromossomopatias, né, ou grandes deleções, ou translocações, ou trissomias, ou algo nesse sentido. E é importante diferenciar, né, o conceito de genético e de hereditário. Né? Eventualmente chega lá um paciente no consultório que eu firmo um diagnóstico lá de doença de Alzheimer. Eu faço neurologia geral no consultório, tá? Não só neurogenética e doença rara, mas às vezes chega lá, tem um diagnóstico de uma doença de Alzheimer num paciente de 80 anos de idade. E os filhos me perguntam, doutor, eu vou ter doença de Alzheimer? O exemplo que eu cito é o seguinte: olha, filhos de pais que são hipertensos têm mais chance de serem hipertensos, né? Não existe um gene da hipertensão, não é uma doença de padrão monogênico, né? Mas você pode ter o pai e a mãe com a maior hipertensão do mundo. Se você tiver bons hábitos de vida, você provavelmente não será hipertenso. Se você não for uma pessoa obesa, sedentária, tabagista, etc. Então aqui a gente entra na questão de suscetibilidade, né? Famílias que têm enxaqueca têm mais chance de ter enxaqueca. E a gente vê clusters familiares, mas não é um padrão monogênico, né? Então a gente tem que diferenciar as coisas que são monogênicas das coisas óligo e poligênicas, né? E é importante também você, dentro daquela anamnese, você conseguir contextualizar isso. Tá?
Bom, aqui são alguns red flags que eu trouxe para vocês, dividido por grandes grupos da neurologia. Também foi uma decisão arbitrária aqui, tá? Não caberia colocar tudo aqui, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala de doenças neuromusculares, né? Quais são os red flags para etiologia genética? Padrão de fraqueza simétrico, uma enzima muscular, uma CPK elevada cronicamente, o histórico familiar, né? E alguns exemplos aqui de doenças. As distrofinopatias de maneira geral, algumas canalopatias, neuropatias hereditárias, como os Charcot-Marie, transtirretina, coisas dessa ordem. Quando a gente fala de ataxia e espasticidade, né, o início tende a ser insidioso. É comum você encontrar familiares com o mesmo grau de comprometimento ou comprometimento semelhante. Lembrar que, por exemplo, nas ataxias espinocerebelares, né, nas SCAs, as que são provocadas por expansão, como por exemplo a SK3, você pode ter o fenômeno de antecipação. Então, duas gerações atrás, o primeiro indivíduo manifestou com 70, o segundo com 50 na outra geração, e agora o que você está atendendo manifesta com 30 anos de idade. Tá? Então, existe esse fenômeno de antecipação, só para lembrar que doença de expansão, de maneira geral, pode ter fenômeno de antecipação. Tem uma exceção a essa regra, que é a expansão intrônica do gene FGF14, mas a gente fala sobre isso depois. Essa ataxia, essa espasticidade é associada a uma neuropatia ou um tremor, por exemplo, tá? Então, como eu citei ali o exemplo do Friedreich, que tem ganglionopatia, né? Não é só Friedreich, né? Eu poderia citar aqui outras coisas, por exemplo, síndrome de Brown-Vialetto-Van Leer, né? As mutações do SLC 52A2, 52A3, que é a alélica síndrome de Fazio-Lond, que pode ter surdez, inclusive, associado, né? Surdez de padrão neurosensorial. Então isso aqui é um mundo de coisas que vocês vão, nas próximas aulas, dominar, tá bom? Inclusive as aulas de ataxia, uma delas é minha e a outra é do Dr. Lucas. Bom, exemplos de doenças, né, com ataxias e espasticidade. Ataxia de Friedreich. Aqui eu citei a SPG4 mais pela espasticidade. A gente achava que a SPG4 era uma paraplegia espástica hereditária na forma não complicada, né? Hoje a gente sabe que pode ter neuropatia associada, artropatia de Charcot, enfim. Isso daqui que é um hot topic, né? O Canvas, que hoje a gente não chama mais de Canvas, viu, gente? É o RFC1 Related Disorders, né? Outro hot topic, que são as expansões monoalélicas. Aqui é bialélico, tá? RFC1. Esse aqui é bialélico, desculpe, esse aqui é bialélico, esse aqui é monoalélico, né? O FGF14. E que muito possivelmente tem uma frequência muito maior daquilo que a gente imagina. São doenças que foram recentemente descritas. A gente já tem dificuldade de encontrar testes que sejam comercialmente disponíveis para esse diagnóstico, mas elas têm um perfil muito clássico, acho que é interessante. Das epilepsias, né? Epilepsias de início precoce. Das epilepsias, epilepsia de início precoce, refratariedade ao tratamento. Se a epilepsia vem com atraso do neurodesenvolvimento, aqui eu poderia citar N, né? Desde os genes da polimerase gama, Dravet, aqui tem um monte de coisa. Isso aqui é um mundo, viu, gente? Epilepsia geneticamente determinado, daria para fazer um curso só sobre isso. É surreal, isso é um mundo. Tá? No grande grupo demências e distúrbios do movimento, eu coloquei os dois juntos aqui, poderia até ter separado, né? Como eu falei, o histórico familiar, né? Um fenótipo atípico, né? Eu tenho um caso que eu publiquei junto com o Matheus Simabucro, lá do HC, do grupo de neuroimuno, que era uma jovem que começou com um quadro encefalítico mesial temporal. No PET tinha inclusive um hipersinal, a gente achou que fosse uma encefalite imunomediada. Uma história super interessante, está publicado no Neurology Genetics, quem tiver interesse depois pode buscar, e que a gente fechou o diagnóstico de uma pré-senilina 1, né? Mas ela foi tratada, inclusive, lá no HC como uma encefalite autoimune, tá? E não era, né? Demência de início em jovem, distúrbio do movimento de início precoce, tudo que for pré-senil ali é importante, né? Tem algum quadro psiquiátrico associado ou iniciando com quadro psiquiátrico? Pensar em Huntington, né? Citei aqui Cadazil, as enibias, poderia colocar aqui N outras condições, tá? Quando a gente fala de leucoencefalopatias e epilepsias progressivas, daqui, essas epilepsias progressivas poderia até ter jogado aqui, mas então, desculpe.
Só pensando então realmente nas leucoencefalopatias, né? Nas leucoencefalopatias é um caso à parte, viu, pessoal? Porque é interessante que em todas as leucoencefalopatias ou leucodistrofias, né, a gente faz meio que um diagnóstico inverso, né? É difícil. Tem os casos que às vezes você pensa, por exemplo, a leucoencefalopatia por corpos esferoides e glia pigmentada, né, que são as mutações do gene CSF1R, né, principalmente. O ARS2 também pode dar glia pigmentada no anátomo patológico, mas quando a gente se refere à leucoencefalopatia pelas mutações do CSF1R, às vezes você pensa um histórico familiar fortemente positivo, etc. Mas nas leucoencefalopatias, nas leucodistrofias, é comum a gente dar um diagnóstico inverso. Você olha a imagem e através do padrão de imagem você vai para o diagnóstico. O Dr. Leandro Lucato, professor lá, chefe do grupo de neuroimagem do HC, vai falar sobre isso daqui. Quando a gente fala de miopatias mitocondriais e metabólicas, poderia ter incluído aqui também, né? Mas eu quis dividir, porque aqui é um mundo à parte também, viu, gente? A gente geralmente tem envolvimento sistêmico, cardíaco, endócrino, hepático. Aqui só para citar MELAS, né, que são as mitocondriopatias, MELAS e MERF, doença de Pompe, McArdle, assim, tem N condições. Então você tem, a depender de cada subgrupo, alguns red flags que vão falar mais a favor de uma patologia ou de outra. E no final das contas, pessoal, tudo isso que eu estou contando para vocês vão tirar através da história, né? É uma anamnese lenta, a anamnese de doença rara. Eu agendo, eu agendo no meu consultório pacientes a cada 1h30, porque eu preciso de tempo para conseguir fazer aquela anamnese decente. Então eu vou comer bola. É muito fácil comer bola na neuro, mais fácil ainda comer bola quando a gente está falando de condições raras, né? Condições atípicas. Né? Só para trazer um pouco mais detalhado alguns grandes grupos, né? Esse paper aqui fala de desordens do neurodesenvolvimento. Para vocês entenderem o quanto que teve daquela grande virada do sequenciamento, hoje o exoma é guideline para transtornos do neurodesenvolvimento. Tem que ser feito. Tem estudo que mostra que é superior ao microarray cromossômico, e é de fato, tá? É uma recomendação do guideline desde 2019. E a gente tem um rendimento de exoma que vai de 28% a 40% em algumas meta-análises. E está repetido aqui, né? 28% a 40% em meta-análises em consenso. Tá? Então é importante, dentro de cada espectro de grande grupo, você também conheça a acurácia de determinado teste, mas sempre baseado na história clínica. Né? Sempre a história clínica é o nosso grande norte. Aqui ainda no espectro de doenças neuromusculares, de maneira geral, esse estudo mostra para a gente que o rendimento do exoma varia de 50% a 70%, particularmente em séries pediátricas que são especializadas. Se você pega uma criança com uma manifestação neuromuscular, você tem até 70% de chance de dar um diagnóstico. Né? Nessa revisão pediátrica de Whole Genome Sequence, que foi feito o genoma, né, no grupo neuromuscular a gente atinge um rendimento de 62,5%. É um absurdo. Né? Isso é uma mudança de paradigma. É muito possível que esses números cresçam, tem muita coisa ainda que não foi descrita. Agora, com o conhecimento melhor das doenças intrônicas, do papel do intron, inclusive na regulação gênica, isso vai aumentar, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso aqui é um paper da que eu fiz parte, né? Fernando Freu aqui. Esse paper foi tese de doutorado, aqui produto da tese de doutorado do Dr. Anderson. Vai falar para vocês também. O Dr. Anderson é uma sumidade, um dos médicos que mais entende de leucodistrofias no Brasil, se não o mais. Tá? Nesse estudo, a gente teve um rendimento de 26%. Foi um rendimento muito aquém daquele que a gente queria. Mas olha a data de publicação, pessoal. 2017. A gente está numa curva exponencial, a progressão é geométrica. Estudos mais recentes mostram que dentro das leucodistrofias você pode chegar até 80% em cortes selecionadas de diagnóstico. É um absurdo. É um absurdo. Não tem. Se você pegar uma leucodistrofia, você tem que testar. Né? Óbvio. Você vai olhar o padrão. Né? Na leucodistrofia, como diria o Anderson, o teu melhor amigo é o radiologista. Né? Ele que vai te ajudar. Isso daqui é um outro paper da qual eu fiz parte. A gente publicou no Scientific Reports da Nature. Esse paper foi uma caracterização clínica de uma corte enorme, multicêntrico. O Jonas Salt, que encabeçou lá, o professor Jonas
sensacional. O Marcontes participou na Unicamp, tivemos o pessoal da Paulista com o professor José Luiz Pedroso, o professor Orlando Barsottini. Então, foi um estudo multicêntrico onde a gente pegou várias crianças que tinham um fenótipo de apresentação de uma paraplegia espástica hereditária. Olha que curioso, né? Isso aqui vai mais ou menos ao encontro do que foi visto na minha tese. Minha tese é sobre paraplegia espástica hereditária. Então a gente teve mais ou menos aí uma cara ou coroa de diagnóstico, 50% de acerto. Mas olha só que interessante. Dentro de todos os pacientes que foram diagnosticados, tem aqui, ó, em quarto lugar, tá vendo aqui, ó, argininemia. É um erro do metabolismo, né? Deficiência de arginase. Isso aqui não é uma SPG. Quer dizer, fenotipicamente é uma SPG, mas não recebe uma sigla SPG, não tem um locus SPG, né? Então tá aqui, ó, argininemia. Então a gente está vendo que conforme vai aumentando o conhecimento sobre essas condições, talvez também a classificação que era histórica haja necessidade de uma readequação, né? Da gente mudar um pouco parte dessas classificações, tá? Então, só para falar um pouco do rendimento típico do exoma, isso daqui é o artigo que eu estou referenciando, tá? Depois, se vocês quiserem, podem pausar aqui e buscar esses artigos. Quando a gente fala de neurodesenvolvimento, né, deficiência, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, deficiência intelectual, TEA e afins, né, a gente está falando de mais ou menos 30 a 40% de rendimento típico do exoma. Quando a gente fala de epilepsia, sobretudo de início precoce, 24 a 30% em algumas meta-análises, né? Quando a gente fala de doenças neuromusculares, sobretudo pediátrico e grupos selecionados, como eu falei, até 70%. Quando a gente fala de ataxias hereditárias, né, isso daqui obviamente excluindo as ataxias que são por expansão, né, que elas têm, geralmente a ataxia hereditária por expansão tem um fenótipo muito típico, né? É uma daquelas doenças que você vai fazer a anamnese e você fala, putz, isso aqui eu já sei o que que é, né? A gente tem aí ao redor de 45%, né? A mediana em sistemática varia por fenótipo, como eu falei. Então isso aqui é um grupo também bem heterogêneo, mas também tem uma chance grande de você firmar esse diagnóstico. Nas leucoencefalopatias e leucodistrofias, o nosso lá 20 e poucos por cento, aqui 35, mas em séries selecionadas você pode chegar a 80%. Quando a gente fala de distúrbios do movimento, né, que são distúrbios não bem classificados, distúrbios mistos, né, distúrbio do movimento é um mundo também, né? Você caracterizar a semiologia do distúrbio de movimento também, aliás, tem um curso do Rubens sobre isso que é muito interessante, que eu também recomendo. Mas você classificar distúrbio de movimento na semiologia é muito, muito difícil, né? 20 a 30%, né? Através do whole exome sequence, do sequenciamento completo do exoma. A distonia, nesse caso desse paper, enriquecida por início precoce infantil, até 35% em séries por fenótipo. Ou seja, a gente está falando de uma rentabilidade boa do exoma, mas exoma não é a solução de tudo. Vocês vão ver isso com o Matheus. Você tem que ter uma suspeita, porque o exoma não te traz resposta para todas as condições neurogenéticas. Ao contrário, vocês vão aprender isso lá com o Matheus, tá bom? Eu não vou falar para não atravessar a aula dele. Qual que é o impacto, né, do diagnóstico? Como é que a gente impacta na vida desses pacientes, né? Então a gente confirma o diagnóstico e encerra uma peregrinação médica, né? Esses pacientes têm uma jornada muito complexa, gente. Assim, eles passam em 10, 15 médicos até chegar num diagnóstico, né? Ah, mas deu diagnóstico, não tem o que fazer. Não, calma, tem muita coisa para fazer, né? E talvez tenha muito mais coisa para fazer num futuro não tão longínquo, né? Tem que ir atrás do diagnóstico desses pacientes, tem que saber o nome e o sobrenome da condição que ele tem. E você encerra uma busca, e você encerra uma dúvida, e você encerra uma angústia. E eu falo com toda a segurança do mundo, trabalhando com doença rara, coordeno esse ambulatório de adulto lá no HC, é muito comum o paciente ele ficar satisfeito com o diagnóstico, ainda que a gente tenha poucas medidas de intervenção medicamentosas, né, a fazer, né? O que mais? Evita exames invasivos e tratamentos empíricos desnecessários. Esses pacientes são fragilizados, né? Eles são a sopa para o charlatão. É o cara que vai lá e prometer uma solução fácil para um problema ultra complexo. E acontece muito.
é o soro que o cara vai receber lá e vai pagar uma fábula para isso, para melhorar a ataxia, é a medicação que a vizinha achou que tem que prescrever. Putz, é uma jornada complexa. São pessoas fragilizadas, né? Uma vida de doença, eventualmente anos, né? E sem saber o que tem, né? Você imagina você num cenário desse? É horrível. Então eles, por conta da fragilidade, eles estão mais facilmente suscetíveis a intervenções que não são necessárias, né? Como eu já havia dito lá atrás, permite o aconselhamento genético familiar, isso aqui é extremamente importante. Pessoal, seguinte, aconselhamento genético não é bater papo com familiar. Aconselhamento genético tem técnica. Se você não sabe, e poderia, como eu falei, também ter um curso só sobre isso, hein? Se você não sabe fazer aconselhamento genético, você manda para um geneticista. E você tem que saber os seus limites, né? Eu, quando pego um paciente que eu dou um diagnóstico inicial, e a família tem uma chance enorme de ter, por exemplo, uma condição autossômica dominante, penetrância completa, né? Eu sempre comunico e faço aconselhamento com o geneticista do meu lado. Particularmente, onde a gente atende lá no Sírio, a gente atende nos moldes de universidades norte-americanas, né, como por exemplo a Universidade de Colômbia, onde você tem um geneticista e um neurogeneticista na mesma consulta. E o geneticista tem a sua função lá, e é uma função extremamente importante. Tá? Qual outro impacto? Né? Abre portas para terapias específicas. Aqui só para citar, por exemplo, a nusinersen, mas agora aqui, ó, novo. Acabou de ser aprovado pela Anvisa, o Omav, Omaveloxolone Skyclarys, medicação que trata ataxia de Friedreich. A ataxia autossômica recessiva mais prevalente do planeta, que até então não tinha nenhum tipo de tratamento. É o quê? Isso aqui é um tratamento? Não, não é, mas é o que temos. Você reduz a progressão aí da ordem de 55% a 68%, conforme os novos dados aí que foram publicados no último congresso da Movement Disorders, agora em 2025, agora no final do ano. Então a gente está falando de um cenário onde você consegue, com uma eficácia grande, retardar muito a progressão dessa condição. E até então esses pacientes não tinham nenhuma perspectiva de intervenção medicamentosa. Veja, aqui só estou citando intervenção medicamentosa, né? Mas abordagens para terapias específicas inclui terapias não medicamentosas, né? Físio específica, fono, TO, etc. E a gente sabe que o tratamento multiprofissional ainda é a base do tratamento de todas essas condições, independente de ter medicação ou não. Bom, vamos passar um caso clínico. Então, uma paciente feminina de 26 anos. Esse caso é real, tá bom, gente? Caso do meu consultório. Natural e procedente de São Paulo, na capital, nível superior completo, ela era advogada. Histórico familiar dela, né? Os pais vivos, saudáveis e sabidamente não consanguíneos. Ambos eram de São Paulo, na capital. Tá? Tinha um irmão, 4 anos mais novo, até então saudável. Qual era a queixa principal dela? Não consigo caminhar com salto alto há cerca de 8 meses. Então o que ela dizia? Que ela vinha apresentando há mais ou menos 8 a 10 meses uma instabilidade para caminhar. Ela não consegue caracterizar direito. Ela fala que ela está desengonçada. Essa foi a palavra que ela usou. Minto, desajeitada. Tá? Estava andando meio desajeitado. Iniciou um caminhar com sapatos de salto alto, contudo, ela evoluiu essa instabilidade, esse desajeitado, né? Mesmo para saltos mais baixos e em terrenos planos e irregulares. Ou seja, era uma instabilidade de marcha, ou tinha um caráter cinético, com caráter progressivo, mais lento. Né? Não é uma coisa equital, não se instalou de um momento para o outro, era uma coisa mais lenta. Adicionado a isso, mais recentemente, ela notou que a voz estava mais lenta e as pessoas diziam que ela estava com a voz mais anasalada. Ela não conseguia falar direito, parecia fanho falando. Quando questionada ativamente, ela queixava-se de um agravamento da marcha no escuro. Isso é um dado extremamente importante. Quando você tiver um paciente com uma ataxia no teu consultório, ou com uma instabilidade de marcha, né? Não sei se ainda isso é uma ataxia, parece ser, é importante você perguntar ativamente se é mais difícil caminhar no escuro, se o quadro se agrava no escuro. Por quê? Porque quando você perde a aferência visual, você precisa aumentar a aferência vestibular e proprioceptiva. Né?
Se você tiver uma aferência proprioceptiva ruim, perdeu a visual porque você não está vendo, você vai se basear só na aferência vestibular. E aí você vai agravar o teu sintoma. Vamos lembrar da tabes dorsalis na sífilis, né? O tabético, não achem que a gente não vê, hein? A gente vê até hoje em dia, viu, gente? O tabético, ele tem que olhar para o chão e às vezes ele bate o pé no chão, né, para conseguir sentir, porque o cordão posterior dele lá foi embora, né, por causa da sífilis, tá? Então é mais ou menos a mesma coisa aqui. Então ela tem um componente que se agrava no escuro. Isso aqui sugere muito fortemente comprometimento proprioceptivo, tá? Como antecedente pessoal, tinha uma dificuldade para ouvir desde a juventude, ela não ouvia, ela era surda, tá? Não era uma surdez grave, mas era surda. Cerca de 16 anos, teve um caráter progressivo e uma baixa acuidade visual ao redor dos 22 anos. Nunca tinham estabelecido uma causa. Gente, se a gente for juntar todos esses dados por um conceito hipocrático, né, de que a gente vai sempre tentar colocar todas as queixas, sinais e sintomas do paciente na justificativa do mesmo diagnóstico, será que essa paciente iniciou essa instabilidade como parte de algo que já estava acontecendo desde a juventude? Ou será que são coisas distintas? Esse questionamento você tem que se fazer, né? Quando eu ouvi isso daqui, aí eu já acendi um estalo. Ela tinha passado em 4 neurologistas nos últimos 6 meses. Porque quando ela passou na juventude lá no otorrino para ver a questão do ouvido, ficou como uma causa indeterminada. Um dos otorrinos até chegou a falar para ela que era pós-infeccioso. A queixa visual dela foi muito pouco caracterizada porque a progressão era muito lenta. Ela enxergava, mas ela enxergava mal. Tá? Quando passou nesses 4 neurologistas, realizou exames diversos, vários. Ressonância, provas de autoimunidade, provas carenciais. Assim. O workup foi feito da forma correta. Descartaram causas adquiridas. Né? E ela não tinha um diagnóstico etiológico. O exame neurológico dela tinha um exame aqui que estava alterado, tá? O exame neurológico que ninguém valorizou, mas tinha um exame aqui que estava alterado. O exame neurológico dela mostrava uma ataxia sensitiva profunda. Opa, então está justificado porque ela piora no escuro, né? Os reflexos miotáticos fásicos, né, os reflexos osteotendinos, eram abolidos nos 4 membros. Ela tinha um cutâneo plantar em flexão bilateral. Tinha uma surdez. Uma questionável atrofia de nervos ópticos na fundoscopia. O interessante é que você vai fazer o exame depois de você tirar a história, às vezes você pode ir meio enviesado, né? Isso é uma dica minha para a vida para vocês, assim, deixem para olhar resultado de exames depois que examinar o paciente, tá? Eu acho que isso aqui é uma estratégia boa para você não cair em alguns vieses cognitivos, tá bom? E do demais, do exame físico neurológico dela não tinha nada de muita relevância. Então isso aqui era o principal que foi encontrado no exame neurológico dela. Aí, como eu falei, nos exames complementares, ela tinha um exame alterado. Tá? Ela tinha uma eletroneuromiografia com uma polineuropatia sensitiva axonal não comprimento dependente. Gente, isso daqui é a descrição de uma ganglionopatia. É uma polineuropatia sensitiva não comprimento dependente. Foi pouco valorizado porque era uma polineurosensitiva axonal simétrica. E alguns neurologistas têm um conceito errado de que gangliono tem que ser assimétrica. Isso é um conceito errado. Particularmente quando a gente fala de condições geneticamente determinadas. Se você pegar uma polineurosensitiva axonal que não seja comprimento dependente, simétrica, isso é uma ganglionopatia. É só você olhar o potencial sensitivo para ver quanto está. Deve estar zerado ou próximo do zero. Tá bom? Claro, você vai fazer eletromio em alguém que seja de confiança, né? Isso aqui é um exame que é examinador dependente, né? Ela tinha uma ressonância de neuroeixo sem alterações, líquor sem alterações, laboratórios com provas de autoimunidade, infeccioso, todo o workup completo sem nenhuma alteração. Bom, o que não chama a atenção nesse caso? Ela tem um histórico familiar que é irrelevante. Isso aqui fala um pouco contra condições geneticamente determinadas, particularmente as condições que sejam de padrão autossômico recessivo.
O início não foi precoce, se a gente considerar que são dois sintomas, né, distintos e não um contínuo da mesma condição, a gente está falando de um início mais tardio. Mas aqui eu questiono: será que aquela surdez, aquela alteração visual já não era manifestação dessa mesma condição? E como eu falei para vocês, não tem uma clara associação sistêmica, né? Não tem um fígado ruim, uma medula óssea ruim, não tem nada ali, uma cardiopatia, por exemplo, não tem uma clara associação sistêmica, né? E o que que chama atenção? O que chama atenção é que é um curso crônico e progressivo. E o que chama muito atenção é que ela tem um fenótipo sindrômico. Quem mexe com genética, ouvir uma história dessa e não pensar em uma etiologia é ruim, tá errado, é feio. Qual que é o fenótipo sindrômico dela? É uma surdez, comprometimento do nervo óptico, ataxia sensitiva profunda e voz anasalada, que sugere comprometimento bulbar. Eu tenho que pensar numa entidade, mesmo sem um histórico familiar que fale a favor de uma consanguinidade. E eu pensei, e ela veio com as duas mutações em um padrão que a gente chama de heterozigose composta. Ela tem um alelo mutado diferente do outro alelo mutado. E isso justifica o porquê que os pais não tinham consanguinidade. E de fato não devia ter mesmo. A mãe tinha um alelo mutado, patogênico, o pai também, e aí azar foram os dois para ela. Né? A gente dá um nome para isso de heterozigose composta. Isso é a descrição clássica de uma síndrome de Brown-Vialetto-Van Leer de início no adulto. Porque se você pegar um neuropediatra e falar que isso não tem nada a ver com Brown-Vialetto, porque na idade da infância, infantil, é uma síndrome muito grave. Olha que coisa, gente. A gente está falando de uma condição neurogenética que tem tratamento medicamentoso. Isso é um erro de transporte da riboflavina. Você dá riboflavina para esse paciente, a dose é alta, viu, pessoal? O laboratório de manipulação liga sempre para confirmar, doutor, essa dose mesmo é 20 miligramas por quilo, tá? Basta 20 a 50, tá? É bastante. Riboflavina. Você dá riboflavina, você interrompe a progressão do quadro, você trata com vitamina. Não dá. Olha quanto tempo sem um diagnóstico. Olha quanto tempo. Será que alguém lá atrás não falhou na percepção dos sinais e sintomas dessa paciente e, por consequência, no diagnóstico de uma condição tratável? Está aqui, foi dado o diagnóstico de síndrome de Brown-Vialetto. Eu iniciei riboflavina em 20 miligramas por quilo e teve uma estabilização completa dos sintomas. Ela não teve ganho, viu? Mas pelo menos ela parou de perder. O que eu quero que vocês levem para casa? Eu quero que vocês pensem em doença genética apenas quando deve ser pensado. Isso aqui é o principal ponto. Tá? Lembre que, frente a barulho de cascos, a gente vai pensar primeiro em cavalo, não em zebra nem em bode. Diagnóstico precoce gera ganhos, tá? E o exemplo da paciente que eu acabei de dar, do SLC 52A2. SLC é a sigla para Solute Carrier, viu, pessoal? E eventualmente você pode não ter uma intervenção medicamentosa, não dá para você perder síndromes genéticas que sejam tratáveis. Não dá. A intenção desse curso é trazer isso para vocês. Vocês têm que pensar numa ataxia por deficiência de vitamina E. Vocês têm que pensar num Refsum. Não tem jeito. Você tem que reconhecer um Friedreich agora que tem tratamento. Não dá para perder diagnósticos de síndromes tratáveis. Não dá. Vocês não podem deixar passar doenças que são tratáveis, é o que eu acabei de falar, tá? Que é o objetivo desse meu curso aqui. Eu quero que vocês reconheçam síndromes neurológicas que têm tratamento. O exame ele deve ser direcionado sempre para a sua suspeita. Pessoal, eu vou repetir. Exoma não é a solução do mundo. Aliás, está bem longe de ser, tá? Se você pega um paciente que tem uma ataxia, uma espasticidade, um parkinsonismo, um Alzheimer, que tem um histórico familiar, isso é uma SK3. Você vai pedir um exoma para esse paciente e vai vir negativo, porque não é o teste que avalia isso. Vocês vão aprender isso com o Matheus, tá bom? Sempre colete o histórico familiar. A história familiar ela tem que ser medular.
Incluam história familiar na sua anamnese. Se vocês forem no congresso da Academia Americana de Neurologia, 70% das plenárias eram de neurogenética. Não dá para um neurologista não saber neurogenética. Não dá. Não dá. Simples assim. E não dá para você não incluir um histórico familiar na sua anamnese. Ele pode te trazer informações que são relevantes, tá bom? Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês.